Quer saber como é que tá a vida de cada um? Olha para os resultados dela. Exato. Olha como é que tá a empresa, olha como é que tá a família, olhe se ele é uma pessoa bem relacionada, quais as pessoas que andam ao redor dela. Bom dia, pessoal. Estamos iniciando o terceiro episódio do Reconnect. Reconnect é um projeto para homens, para reconectar homens à sua verdadeira origem. E um projeto onde que tem a intenção real de confrontar esses homens à sua realidade, né? De uma forma, às vezes, dura, mas com amor. E eu estou aqui com meu amigo Gustavo, né, meu parceiro. A gente vai estar caminhando aí junto nesse projeto, né? Creio eu que por longa data, né, Gustavo? Sem dúvida. E o Gustavo é uma pessoa que, né, a gente falou em outro episódio, pessoa que me inspira, uma pessoa que tem hoje uma caminhada digna de ser contada aí, de ser, né, falada a respeito, né? Um grande pai, um grande marido, um grande profissional, e ele é o nosso parceiro no Reconnect. Eu agradeço essas boas-vindas aqui, né? Nada melhor do que estar sentado à mesa com quem realmente a gente escolhe e a gente tem uma referência sobre a vida dela. Então, assim como o Alex falou do amor, esperamos estar transmitindo amor aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Às vezes, né, a gente usa a forma de amor que pode doer um pouquinho. E hoje é um dos assuntos, né, Alex, que é o constrói ou destrói. E você, principalmente especialista nessa questão de relacionamento, de casais, você deve se deparar muito com essas ações, né? Pessoas realmente construindo ou às vezes destruindo a própria relação. Gustavo, hoje a gente vê na sociedade pessoas que têm um dom natural de destruir, Uau. um dom natural, porque ainda essas pessoas elas não entenderam, né, a verdadeira origem delas, o porquê elas estão aqui, e também elas não procuram se conhecer. As pessoas elas gostam de entender e ser especialistas a respeito da vida dos outros. É Então, verdade, é eu tenho verdade. que ser especialista, né, no meu oponente ou no meu colega de trabalho. Geralmente, aonde eu quero chegar, eu tenho que me preparar a respeito das pessoas que estão à minha frente, né? Mas elas esquecem que a base, que a gente já falou no capítulo anterior, a gente falou de base, Uhum. base sólida, base na rocha, é a pessoa se conhecer, Gustavo. É o homem conhecer, saber a sua verdadeira origem, por que ele está aqui, e a mulher também, né? E a gente recebe casais, né, disfuncionais, que eles não sabem qual são, primeiro, o papel de cada um dentro do casamento, a instituição mais sagrada que a gente tem aqui, né, é o casamento, e as pessoas elas realmente estão perdidas nesse ponto. Quando você entende, primeiro, temperamento, Gustavo, é uma coisa muito importante a pessoa conhecer. Qual é o seu temperamento? Pontos fortes, pontos de melhorias, né? O que a gente pode aproveitar dentro de um casamento referente a temperamentos? Lá em casa, por exemplo, eu sou de temperamento colérico, né? Um temperamento de princípios dominantes, de líder, né? Eu sou muito ligado a objetivo, a resultado. E às vezes, né, antes de eu identificar isso, eu atropelava muitas pessoas. Eu queria chegar. Se fosse machucar, né, machucou. Depois eu pensava, mas primeiro eu fazia. E tudo é muito fácil, E né, para tudo é, esse perfil comportamental. A exatamente. esposa que sabe, né? A esposa Tudo está é aqui para fácil. falar, né? Eu brinco que a esposa tem um terreno, um maracanã de terreno no céu. Quando ela subir lá, ela vai poder até negociar se ela quiser. Ai, Porque realmente, até a gente identificar isso, Gustavo, eu entender que o temperamento dela era um temperamento fleumático, que é aquele temperamento estável, né? Aquele temperamento onde, cara, o mundo está desmoronando, mas ela está ali, tranquila, processando para dar o passo certo. uhum. Se fosse eu, já pegava todo mundo e ó, né? Vamos chegar em um lugar mais onde a gente fuja disso, É. né? Se tiver que passar por cima de quem está na frente, a gente vai passar. E a gente entendendo, Gustavo, primeiro as diferenças de temperamento,
pontos positivos e pontos de melhoria, hoje a gente pode falar que a nossa união, a nossa família, a construção que a gente teve, está realmente numa base muito sólida, numa rocha muito firme. E isso as pessoas elas chegam até nós com essa grande dúvida. Isso também cabe dentro do âmbito da empresa, né, Gustavo? Sem Dentro dúvida, da tua especialidade, né, do business. Hoje as pessoas elas também têm essa dúvida, né? Lá. Vamos trazer o próprio Reconnect, né? Nós estamos aqui, lógico, compartilhando conhecimento, mas isso aqui é uma empresa. Exatamente. Nós estamos lidando isso aqui com tamanha dedicação e realmente amor por esse projeto, e a gente trata isso como uma empresa. E onde temos pessoas envolvidas aqui com diversos perfis comportamentais. Se identificamos os 4 aqui, está dentro dessa empresa do Reconnect. E o quanto isso é importante. E a gente sabe lidar de maneira de construir na vida do próximo como fazer um Reconnect tão poderoso. Deus está conosco. Só confunde a fé e você vai de maneira inconsciente, né? Sem querer escutar a palavra dele. É por isso que a gente tem essas pessoas da nossa equipe aqui fazendo e a Connect. A Rei e a Connect fazendo parte da nossa equipe que o quê? Que cuida de toda essa questão de estrutura. Quanto tempo você tem que falar, qual é o assunto, treina antes. Treinar para quê, né? Nós homens somos tão poderosos e nós sabemos tudo. Só que mas na hora a gente vê o quão relevante é importante a gente ter cuidado em relação a isso. Mas graças a Deus nós temos pessoas que constroem na nossa vida. Mas quando a gente observa, né, nas nossas mentorias, no nosso acompanhamento empresarial, não é assim em todos os lugares. São pessoas que, às vezes, inconscientemente, por uma disputa de cargo, acaba destruindo a vida de uma pessoa. Ou, às vezes, por uma falta de conhecimento, não sabe o perfil adequado daquela pessoa, colocando ela numa atividade que não a motiva, pelo contrário, a desmotiva. Então, se pensar que a gente passa mais 30% do tempo dormindo, mais 30% trabalhando, qual que é a mentalidade da pessoa que está recebendo aquilo? Se ela não está no ambiente certo, não está com a profissão correta, como que ela se sente como pessoa? Uma pessoa despreparada, uma pessoa que às vezes a todo momento está procurando um propósito, procurando um caminho, sendo que às vezes ela precisa identificar o que ela faz de melhor. E quando ela não sabe isso, ela também faz parte desse ambiente. Ela começa a criticar. Ela está no ambiente e fala, não, essa empresa não presta, meu chefe não presta, meu líder não sei o quê. Por quê? Porque realmente a gente vê pessoas sendo colocadas em papéis de maneira, assim, prematuras. Não passam por um processo de aprendizado, não passa por todas as áreas da empresa, né? Alguns chamam de job rotation, para entender qual é a real necessidade desse profissional lá. E líder é aquele que faz as pessoas irem atrás dele. E o chefe é o que usa autoridade. Hoje nós vemos ambos na sociedade. E o que cada um traz para dentro da sua empresa? Como que foi a figura do maior líder do mundo, que foi Jesus? Será que ele teve que passar pelo processo? Ele teve que frequentar lá sinagogas para ter o aprendizado daquele judaísmo, daquele povo romano que dominava na época, para daí sim ele saber que figuras, que pontos eram necessários, né? Você vê que ele, mesmo vindo da figura de Deus como homem, ele teve o coração humilde para aprender, assim como nós. Ele teve o coração humilde para o quê? Nomear pessoas para caminhar ao seu lado. Cada um com um perfil comportamental diferente um do outro, mas que juntos eles formaram um verdadeiro exército, que é o que a gente conhece até hoje. Exatamente. E Jesus, quando foi chamar Mateus, né, o cobrador de impostos, vários que já andavam com ele se incomodaram. Que Mateus fazia ali um papel, né, para os romanos que era justamente cobrar os impostos. E às vezes de forma sem nenhuma compaixão,
né? Mateus, ele cobrava mesmo a pessoa não tendo, o papel dele era aquele. E quando Jesus chama ele para a caminhada, Gustavo, se eu não me engano, Pedro fica muito bravo. E Mesmo. ele não queria, né? Ele se levantou ali, não, não. Esse não. Só que Jesus olhou para ele e disse: se acostume com os diferentes. Então, realmente, hoje a gente não tem que ter medo de ter pessoas diferentes do nosso lado, porque é confortável para nós ter pessoas que pensem igual a nós. Isso é confortável, porque não vamos gerar confrontos, não vamos sair da nossa zona de conforto, da nossa zona de dominância. Pessoas diferentes vão nos levar a níveis maiores, mas nós temos que ter a visão que Jesus nos mostra, né? Para nós pegar o diferente e crescer com isso. Ou seja, o diferente ele sempre vai me confrontar naquilo que eu não tenho, naquilo que é o meu ponto de melhoria, que é o que a gente realmente tem que identificar. Então, por isso que hoje eu digo, a minha esposa, com esse perfil tão diferente do meu, ela me levou a um nível muito maior, como pessoa, como marido, como pai, entendeu? Então, é isso que dentro dos negócios também, uma equipe ela tem que ser montada com peças diferentes, cada um no seu lugar, estratégico, né? Porém, essa diferença ela vai fazer com que todos subam a um nível maior. Sem dúvida. E também o homem, eu já repeti, né? Repito isso, a gente já comentou no episódio anterior. O homem ele faz o que tem que ser feito. Ponto. O menino faz o que ele quer fazer. E fazendo o que tem que ser feito, Gustavo, às vezes a gente também tem que ter a visão que pessoas que estão ao nosso lado, independente o quão diferente seja, eu vou crescer, eu vou subir de nível e também vou puxar essa pessoa para um nível maior. E é justamente aquilo que às vezes tanto me incomoda nela que faz com que eu vire a chave, que eu mude, né? Isso é É, muito importante. é assumir um pouco da autorresponsabilidade também, né? O assunto está super em alta atualmente. É o quê? A gente ter essa consciência do quanto nós devemos olhar para si mesmo e aí sim começar a olhar o próximo. Como que eu extraio o máximo? Como é que eu vejo líderes liderando uma equipe de 3 pessoas e líderes liderando uma equipe de 1.000 pessoas? O que lidera 3 pessoas deve pensar, rapaz, eu não estou dando conta às vezes de 3, como é que eu dou conta de 1.000 abaixo de mim? E é possível, é real. Jesus fez isso, hoje ele ainda lidera, é o nosso líder, nossa maior referência de conquista, de resultado, de influência. E nós devemos aprender em relação a isso. Lógico, existem grandes pessoas, grandes profissionais no mercado que podem dar uma pincelada no que é esse papel de liderança. Mas você precisa se conhecer. Como que eu extraio melhor para que a minha boca realmente seja algo para construir algo melhor, aquilo que eu quero para as próximas gerações, aquilo que eu quero para os filhos dos meus filhos, e não simplesmente de destruir. Às vezes você olha, por exemplo, tragédias que acontecem e o que sai da tua boca? Às vezes nossa, esse povo merecia. Ou, mas não acredito. Com certeza alguém deve estar roubando. Você joga às vezes a responsabilidade para o governo e o quanto você precisa assumir essa responsabilidade de construção, porque ninguém faz nada sozinho. E a gente só tem aquilo que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não tem acesso àquilo. Então precisamos nos conhecer para ter acesso a uma vida extraordinária. Você falou do Jesus líder, né, Gustavo? Jesus, ele poderia simplesmente liderar só por palavras. Eu acho que já estaria de bom tamanho. Porque ele tem total capacidade de falar horas e horas, dias e dias, incansavelmente. Porém, Jesus, ele tinha uma postura irrepreensível, íntegra, reta e direta. E muitas vezes ele não falava, na maioria das vezes ele não falava, ele se posicionava. Jesus era um grande líder por quê? Porque tudo que ele falava, ele fazia.
se juntava, se conectava. Então, como hoje, você, homem, na sua casa, você está sendo? Você está liderando ou conduzindo por palavras ou por ações? A gente sabe, né, Gustavo, que um grande líder, ele lidera por aquilo que ele faz, não por aquilo que ele fala, Uhum. né? Então, qual está sendo a postura desse homem hoje dentro da casa, dentro da sociedade, dentro da sua empresa? Como que está sendo a tua postura? O que a sua imagem está falando? O que o seu comportamento está falando? Né? Aí você falou da diferença de um líder de 3 pessoas e de 1000. Com certeza o de 3 está falando muito e o de 1000 está mostrando como faz. Ele está conduzindo, falando muito pouco e realmente mostrando, se posicionando e como tem que fazer. Quer saber como é que tá a vida de cada um? Olha para os resultados dela. Exato. Olha como é que tá a empresa, olha como é que tá a família, olha se ele é uma pessoa bem relacionada, quais pessoas que andam ao redor dela. A partir daí você começa a enxergar, né? Será que essa pessoa é uma pessoa que constrói ou uma pessoa que destrói? Qual Então, palavra está saindo da boca dela, né, Gustavo? qual a palavra? Do que o coração está cheio? Tem pessoas que a gente caminha ao lado que a gente tem o desejo de ficar horas e horas ali próximo dela. E tem pessoas que a gente não consegue ficar 5 minutos. Porque o que sai, as ações dela, às vezes não estão condigentes com aquilo que sai da boca dela, ou realmente o que sai da boca dela, a gente já está num nível que não aceita mais. E a gente já assumiu a nossa responsabilidade, sabemos quem somos e sabemos que existe um caminho de salvação, um caminho de fé, um caminho de conquistas, desde que você reconheça que você não está sozinho e que existe alguém torcendo pela tua vitória, que é Deus, assim como esse projeto que nasce, que é o Reconnect, não é mesmo? Quando que nós vamos ter aí um próximo encontro, Alex? Nos conta. Dia 15/7, né, a gente terá um encontro presencial, onde a gente terá assuntos, né, e estará levando para a vida desses homens que estarão lá, né, abordando realmente como a sociedade está, né, Gustavo, confrontando esses homens a fazer eles pensar aonde eles estão realmente, o que eles estão fazendo e acordar, dar um chacoalhão, né, fazer com que essa película, essas escamas dos olhos caiam e eles realmente se posicionem dentro da sociedade, dentro da família ou dentro da empresa, aonde eles estejam, que realmente eles entendam, né, que o caminho é um só. O caminho, ele não tem desvio. Por mais difícil que seja, por mais árduo que seja, o caminho é um só. E como o Gustavo falou, vocês não estão sozinhos. Estamos juntos nessa jornada, então venha viver conosco. Essa jornada não somente de conhecimento, porque hoje conhecimento muitas pessoas têm, mas nesse dia 15 você vai viver uma experiência como você nunca viveu na tua vida. Isso eu posso te garantir. Então continue nos acompanhando aqui dentro dos nossos episódios e também no nosso Instagram, reconnect.oficial. Diante dessa energia, dessa ansiedade para chegar dia 15 que a gente encerra hoje nosso episódio. Foi um prazer ter vocês aqui. Foi um prazer ter vocês aqui e não deixem de seguir o canal oficial, reconnect.oficial no YouTube. Ligue a notificação, o sininho, porque será gerado conteúdos diários e constantes para que você esteja se alimentando e recebendo cada vez mais desse projeto criado com tanto amor e tanto carinho para você, homem, para sua casa, para sua vida. Isso aí, Deus abençoe. Deus abençoe. Abraço.